Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. E essa novidade, hein? O Cruzeiro tem técnico novo. Na madrugada de domingo para segunda-feira, o Cruzeiro já estava negociando com Fernando Diniz. Em seguida, nós acordamos hoje com a informação de que o treinador Fernando Seabra havia sido demitido. E em questão de tempo, o Cruzeiro oficializou e anunciou o seu novo técnico para essa temporada, final de 2024 e até a temporada inteira de 2025, técnico Fernando Diniz. O Cruzeiro contratou o técnico Fernando Diniz para essa temporada ou preparar nessa temporada para o próximo ano? Tem algumas perguntas que certamente ficam na cabeça do torcedor do Cruzeiro com essa novidade do técnico. Houve uma queda, do Fernando Seabra, ela é fácil de ser diagnosticada quando a gente fala de Campeonato Brasileiro. Existe o Cruzeiro do técnico no primeiro turno e existe o Cruzeiro do segundo turno. Claro que no segundo turno o Cruzeiro perdeu bastante aquela competitividade que no primeiro turno até o apontava, quem sabe, um postulante ao título do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Cruzeiro já está em outro degrau, está num estágio abaixo de outros concorrentes. Contudo, paralelo a essa campanha de que o Cruzeiro tenha, digamos que, decepcionado, ou melhor, não tenha conseguido, continuar no mesmo ritmo no segundo turno, o Cruzeiro está muito vivo. E este, sim, é um candidato à conquista de um título internacional. Quando a gente fala sobre a Copa Sul-Americana, quando você olha para o Cruzeiro na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro conseguiu ali adiantar fora de casa contra o Libertad, um excelente placar por 2-0, e agora tem tudo para que em jogo da volta no decisão, no Mineirão, consiga cumprir com seu papel e carimbe ali, cara, a decisão esteja na semifinal da Copa Sul-Americana. Então está muito próximo. E é exatamente esse Cruzeiro que o Fernando Seabra entrega para o Fernando Diniz. Fernando Diniz vai receber um Cruzeiro que no Campeonato Brasileiro houve uma queda no segundo turno e por outro lado ele tem uma perspectiva de conquista de título. Fernando Diniz que é o atual técnico, campeão da Copa Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Então tem ali o seu título, já no currículo. E tem a possibilidade de conquistar a Copa Sul-Americana. Fato, Seabra sai do Cruzeiro maior do que chegou em um outro. A expectativa de Fernando Diniz no Cruzeiro, ele chega grande, pois ele chega como técnico campeão, apesar de uma passagem ruim na seleção brasileira, mas chega com tamanho. A questão é, quando acabar o seu contrato, será que como o Fernando Diniz vai sair do Cruzeiro? Maior ou menor do que chegou? Primeiro, estilo de jogo. O estilo de jogo do técnico Fernando Diniz é conhecido já, Todo brasileiro que acompanha futebol já sabe o estilo do jogo do técnico Fernando Diniz e ele não abre mão dessa casca, desse tipo de jogo. A gente vai ver, isso é muito curioso, Nós vamos ver o Cássio trabalhando nesse circuito do técnico Fernando Diniz, onde precisa trabalhar com os pés, o goleiro experiente, multicampeão, que nunca precisou, praticamente fazer isso ao longo da sua carreira, vai precisar mostrar, se transformar. Será que o Cássio vai conseguir jogar? Tem muita curiosidade. Alguns jogadores a gente sabe, que vão cumprir e cumprir muito bem com essa tarefa. Por exemplo, o meu xará William, lateral direito do Cruzeiro hoje, o melhor lateral direito da competição do Campeonato Brasileiro dessa temporada, tem sido ali o meu xará, onde até justo, foi convocado recentemente aí pelo técnico Dorival Júnior na última convocação. Aí ele não vai ter nenhum problema, O jogador que vai ter a saída, pelo contrário, vai ser ainda mais estimulado, para ter essa saída com muita construção, aproximar os jogadores. Matheus Pereira. Matheus Pereira é um jogador que gera uma curiosidade. Como o técnico Fernando Diniz enxerga a construção desse que é o principal jogador, o mais inventivo do Cruzeiro? Vai ser uma espécie de Paulo Henrique Ganso do Fluminense, onde trabalhava bastante até no campo defensivo para ajudar nessa construção, ou ele vai estar numa linha mais à frente, aguardando algum companheiro encontrar com esse passe, trabalhar mais próximo do gol? O Matheus Pereira desperta muita curiosidade, pois a gente viu ao longo aí desse momento dele, com a camisa do Cruzeiro, desde a sua chegada, a gente está falando mais de uma temporada, agora, mais de um ano, o Matheus Pereira jogando mais próximo do gol, o Matheus Pereira trabalhando no entrelinhas, o Matheus Pereira trabalhando na construção, o Matheus Pereira com mais chegada. A gente já conseguiu ver momentos diferentes dele no Cruzeiro, e aquele momento que é o melhor, é
o entre linhas, né? O que ele tem a chegada, que ele pode finalizar de fora da área, não sendo apenas um jogador para ajudar lá na construção lá atrás, mas também aquele de chegar. Então desperta, sem dúvida nenhuma, desperta a curiosidade. E é exatamente isso que desperta o torcedor do Cruzeiro. A curiosidade do que será o treinador Fernando Diniz à frente da equipe do Cabuloso. O que ele vai gerar nesse jogo? Vamos às perspectivas e às expectativas. É evidente que quando você troca o Seabra e coloca o Fernando Diniz, você está querendo que as coisas resolvam assim. Curioso, pois, apesar do técnico Fernando Diniz ter a Copa Sul-Americana como uma oportunidade de levar o Cruzeiro a uma decisão e quem sabe até já sair campeão, não é natural que o técnico Fernando Diniz consiga transformar suas equipes assim. Não vamos confundir duas coisas. Em breve, a gente já vai ver o time do Cruzeiro tendo muitas características do trabalho do Fernando Diniz. Vai demorar pouquíssimos jogos para a gente já ver aquela ideia. O Cássio saindo jogando, se aproximando. Agora, isso bem feito demanda um certo tempo. E está comprovado em todos os trabalhos do técnico Fernando Diniz de que ele precisa de um certo tempo para a gente não apenas ver característica, não apenas a casca, mas também ter o conteúdo do seu jogo melhor elaborado. Seja no Fluminense, seja no São Paulo, enfim, ao longo de sua trajetória, a gente viu as equipes fazendo logo o que ele queria, mas fazer bem feito o que ele queria demandou um certo tempo. O contrato do treinador vai até dezembro de 2025. O Cruzeiro vai ter paciência com o tempo para que o técnico Fernando Diniz consiga agora cumprir esse ano, independentemente de qual será o seu resultado no Campeonato Brasileiro e principalmente na Copa Sul-Americana, e dar ao Fernando Diniz essa paciência para que ele prepare e aí sim, na temporada 2025, o técnico consiga, né, ativar lá todos os seus mecanismos de jogo junto com os seus jogadores, ou a expectativa é de que ele agora já assuma o time do Cruzeiro, já deu ao Cruzeiro a sua cara, já deu ao Cruzeiro sua competitividade, já consiga vencer a Copa Sul-Americana. Caso não vença a Copa Sul-Americana, vai cair a culpa no treinador recém-contratado do técnico Fernando Diniz. Como vai ser visto isso? Como vai ser digerido? Qual é a expectativa da direção do Cruzeiro na contratação do técnico Fernando Diniz? É para 2025 e utiliza 2024, preparação para 2025? Ou é agora, já assume, já compete e já tem a régua da exigência? É um pouco mais de paciência? Isso, cara, a gente só vai ver ao longo da temporada. Isso a gente só vai ver conforme vai passando o número de jogos. Agora, sem dúvida nenhuma, gera muita, mas muita curiosidade. Como alguns jogadores do Cruzeiro, até que têm se destacado nessa temporada, vão estar no comando do técnico Fernando Diniz, que tem um estilo bem, né, assim, bem próprio, né, bem autoral, bem singular. Nenhum outro treinador no futebol brasileiro joga da mesma forma que joga o Fernando Diniz. Ele tem então essa espécie, né, bem rara. Vamos ver como é que vai ser ao longo do Cruzeiro, ao longo da temporada. Certamente vai ser muito curioso ver o Cruzeiro em campo agora sob o comando do técnico Fernando Diniz, que tem uma missão: manter essa competitividade na Copa Sul-Americana e ser mais competitivo no Campeonato Brasileiro, que é onde o técnico Seabra ficou devendo. Se o Seabra certamente tivesse conseguido manter, ele não teria sido mandado embora. Afinal de contas, não é pela Copa Sul-Americana, é pelo esse rendimento, ou melhor, falta de rendimento e desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. Vamos ver qual vai ser o final dessa história. Deixa o seu like, deixa a sua curtida, muito curioso para acompanhar agora o Cruzeiro do técnico Fernando Diniz a partir de agora, e tem jogos já importantes, né? E logo vai ter um encontro entre o seu ex-clube. Daqui a pouquinho a gente vai ter um Cruzeiro e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Então tem muita história bacana pra gente ver daqui a pouco. Então deixa o seu like, sua curtida é sempre muito importante, a gente vai acompanhando e falando sobre futebol por aqui. Um grande abraço e valeu!